Agora a gente vai para a terceira complicação microvascular, que é a retinopatia diabética. E aí, é a principal alteração oftalmológica do diabetes, em 35 a 40% dos pacientes. É mais frequente no paciente com diabetes tipo 1, e a gente pode também ter outras alterações oftalmológicas relacionadas ao diabetes, como glaucoma, catarata, úlcera de córnea, instabilidade de refração, paralisias motoras. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível. E, inicialmente, ela vai ser assintomática. Então, por isso, a importância do rastreio e do exame oftalmológico para a gente pegar essa alteração no início e poder tratar adequadamente. Pode causar manchas no campo visual, distorção da imagem, redução da acuidade visual, aquele paciente que tá tendo turvação ou tá vendo pontos pretos. Então, a gente precisa sempre questionar o paciente em relação a isso também. E tem uma íntima relação a oftalmopatia, né, diabética com a nefropatia diabética. Então, geralmente, quando a gente tem retinopatia diabética, a gente tem nefropatia associada. E aí, a duração do diabetes é um importante fator de risco, é o mais importante deles, mas lembrando que é importante também que a gente pode ter um agravamento inicial da retinopatia diabética, depois de uma melhora rápida do controle glicêmico, mas isso geralmente vai melhorar a longo prazo, mas pode ter essa piora inicial. E para um paciente gestante, então, toda vez que um paciente DM2 ou DM1 em gravidade, precisa de uma avaliação oftalmológica, porque pode haver uma piora dessa retinopatia. Quem é que a gente vai rastrear? Igual às outras alterações microvasculares. DM1 após 5 anos do diagnóstico e depois anualmente. E DM2 ao diagnóstico e depois anualmente. E lembrar das gestantes. Como exame oftalmológico completo, especialmente ver a retina, a retinografia. E aí, quais são as características da retinopatia diabética? A gente vai ter microaneurismas, que são o sinal mais precoce da retinopatia diabética. A edema macular é a principal causa de baixa acuidade visual e ela pode acontecer em qualquer fase da retinopatia, tanto não proliferativa quanto proliferativa. E a gente chama a retinopatia diabética em proliferativa quando a gente tem a formação de neovasos, né? Novos vasos proliferando, proliferativa. E aí a classificação, retinopatia diabética não proliferativa, que tem média, leve, moderada, grave, e retinopatia diabética proliferativa, que também tem grave ou muito grave. E aí, essa classificação vai ser o oftalmologista que vai fazer, é mais a questão de prognóstico, né, que muda, tanto em relação dos estratificadores de risco cardiovascular. Lembra naquela tabela? Então, é importante a gente saber para poder classificar melhor o doente. Mas não é a gente que vai tratar especificamente a retinopatia, a não ser a questão do controle glicêmico, controle pressórico, né, tabagismo, dislipidemia, né, mas é o oftalmo que vai fazer essa parte específica. E aí, mostrando aqui um resumo para vocês, como é que a gente vai fazer o rastreio das 3 complicações microvasculares principais. Então, na parte renal, é o quê? Relação albumina creatinina urinária e a função renal com pelo menos uma creatinina anualmente. Como os pacientes fazem muita medicação, IECA, BRA, inibidor de SGLT2, dá também fazer um potássio. Como é que a gente faz o rastreio neurológico, né? A avaliação dos pés, inspeção, orientar a prevenção de lesões, calçados adequados, teste da dor com palito ou o teste da sensibilidade térmica, monofilamento 10 gramas e diapasão anualmente. E como é que a gente faz o rastreio oftalmológico? Encaminhar para o oftalmo para avaliação da retina anualmente. E lembrar que isso vai ser feito no DM1 após 5 anos do diagnóstico e no DM2 ao diagnóstico. Voltando para o caso clínico do começo, né, da aula, a gente tem um homem de 44 anos que procura endocrinologista para tratamento de sobrepeso e avaliação dos exames. Ganhou peso no último ano devido à pandemia de Covid e não tem tido tempo para atividade física, muito comum no consultório. Queixa-se de indisposição e parestesia em membros inferiores. Ao exame, pressão arterial 144/80, frequência cardíaca de 88, IMC de 28, resto do exame físico normal. Nos exames, glicemia de 236, glicada de 7,8, hemoglobina de 14, TGO 36, TGP 35, TSH de 1,36 normal, vitamina B12 558 normal, ácido fólico de 9 normal, creatina de 0,8, ureia 23, potássio 4,3. Qual a hipótese diagnóstica do paciente? Qual seria a sua conduta inicial? Então, assim, o que esse paciente tem, né? É um homem de 44 anos que tem sobrepeso, né? Porque é IMC de 28. Provavelmente tem hipertensão, mas a gente precisa confirmar, 144/80. Mas é um paciente que já tem diabetes, certo? Ele já tem uma glicemia de jejum alterada, 236, e uma glicada. 2 exames diferentes no mesmo exame alterados. Então, é um paciente que tem diagnóstico de diabetes, certo?
diabetes e sobrepeso. E o que a gente faria com esse paciente? Sempre lembrar de orientações do estilo de vida, com perda de peso, né? Encaminhar para o nutricionista, orientar geral dieta, orientar a atividade física, com o objetivo de perda de pelo menos 5% do peso corporal. E é um paciente que já tem indicação de terapia, é um paciente com glicada a partir de 7,5, já tem indicação de terapia dupla, certo? E aí a gente vai começar, minha preferência pessoal, metformina, né? Iniciar com 500 mg pós-refeição, com aumento progressivo da dose até 2 gramas dia, e empagliflozina 10 mg dia. Poderia ser uma glicazida? Poderia. Mas com melhor evidência, né? Principalmente porque perde um pouquinho de peso inicial, o paciente já tem sobrepeso, né? Então é uma medicação muito boa para esse paciente. Poderia ser um análogo de GLP-1? Poderia, mas geralmente é uma medicação mais cara, né? Então é mais difícil a gente começar assim, né, em alguns perfis de paciente. E aí, 2, que condutas adicionais você faria para o rastreio de complicações relacionadas a essa doença? Né? Então, a gente precisa fazer rastreio de complicação macrovascular e microvascular. Então, lembrar da gente de neuropatia diabética, a gente fazer o exame físico dos pés, e como eu já falei, teste da dor do palito, teste de diapasão, teste de monofilamento, fazer o rastreio de nefropatia diabética, a relação de albumina creatina urinária para esse rastreio, e a dosagem de creatina a gente já tem, mas calcular o clearance desse paciente, encaminhar o oftalmo para avaliação da retina, né? Repetir pressão arterial, e caso permaneça acima de 180/80, avaliar início de ECA/BRA, e solicitar um perfil lipídico para avaliar se esse paciente precisa iniciar estatina. Então, a gente aí contemplou todas as complicações iniciais possíveis, né, e mais importantes que a gente precisa lembrar no paciente diabético. Existem outras complicações? Existem, mas essas são as principais que a gente precisa focar. E aí, 3, você reavalia o paciente com o resultado de uma relação albumina-creatina urinária de 236. E essa dosagem foi confirmada. O que mudaria na sua conduta? A gente já começou a empagliflozina para esse paciente. Se a gente tivesse começado outra medicação, a gente poderia pensar em trocar. Por exemplo, comecei glicazida, vamos trocar para empagliflozina. E lembrar que é um paciente que a gente vai precisar começar a equilibrar. Então, a gente vai precisar começar para controlar essa relação albumina-creatina urinária. Porque é um paciente que já começou a empagliflozina, mas ainda mantém uma relação aumentada. Então, lembrar do IEC/BRA, mesmo se esse paciente tiver normotensão, para a gente controlar e evitar a progressão dessa nefropatia diabética. Então, a gente fica por aqui, acabamos a aula de diabetes, a segunda parte, espero que vocês tenham gostado. Então, lembrar que o paciente diabético é um paciente complexo, é um paciente que a gente precisa pensar em muitas coisas para evitar complicações, né, tanto macro como microvasculares. Então, espero que vocês tenham gostado.